Oi, gente, bom dia. A gente piscou e janeiro tá quase acabando, né? Então, para quem chegou neste vídeo, eu estou fazendo uma colcha de solteiro. A meta é um pouquinho mais de um quadradinho por dia, para poder estar fazendo um total de 204 quadradinhos até o mês de junho, final, né, de junho, que eu quero fazer uma colcha de solteiro nos 6 primeiros meses, aqui com esse fundo azul marinho, e após os 6 primeiros meses, aí a partir de ali julho, né, iniciar uma colcha de crochê com um fundo rosa. Então, para quem chegou aqui nesse vídeo agora, eu sou a Verônica e esse canal aqui que eu tenho, ele fala um pouquinho de crochê, tem bastante tutorial, então nos vídeos longos, se você gostou desse vídeo, acompanhe ele até o final, dá um curtir, deixa um comentário para mim aqui se gostou, se tá acompanhando a produção dessa colcha também, que eu já postei o passo a passo desse quadradinho com emenda. E também tenho outros tutoriais, então tenho chapéu de crochê, poncho de crochê, blusa feminina, infantil. Então, dá uma olhadinha aí que vale a pena conferir os outros tutoriais que tem aqui no canal, hein? Então, nesse vídeo em específico aqui, eu vou mostrar a atualização da nossa colcha de solteiro que eu estou fazendo. Então, se você gostou desse mix de cores aqui, são sobras de fio do barbante Euro Roma número 6 e estou utilizando uma agulha de crochê 3,5 mm, porque eu queria que ficasse mais fechadinho aqui a minha colcha mesmo, tá? Então, aqui, se você gostou desse mix de cores, vou mostrar pra vocês aqui, olha, tô usando salmão, mostarda, alecrim, vermelho, barbante cru e esse é o esmeralda, tá? Então, são sobrinhas que eu tinha, né, para fazer esse meinho. E a parte de fora, eu estou usando o barbante Euro Roma, número 6, na cor azul marinho. Então, eu já consegui aqui finalizar 36 quadradinhos, lembrando que a meta de janeiro eram 34 para quem tá acompanhando aqui o canal, né? E essa colcha que eu estou fazendo. E acabou o meu primeiro cone desses aqui, que eu estou fazendo a parte aqui, o fundo, né? Desses quadradinhos. Então, eu estou indo pro segundo cone. Então, visto aqui que mais ou menos a quantidade de fio que eu já utilizei, provavelmente eu vou usar um cone desse aqui, de 610 metros, olha, número 6 do Euro Roma, vou usar um por mês para poder estar fazendo a colcha de solteiro, tá? Então, quem tá acompanhando aí nessa série mesmo, eu estou gravando a princípio, quem chegou aqui agora, né? Então, a minha conta vai ser mais ou menos 12 quadradinhos aqui na largura por 17 na altura. Então, para não ficar muito pesado, eu optei por fazer, digamos, uma metade, né, da colcha aqui, que são 6 quadradinhos. Então, quem tá acompanhando as atualizações aí já viu, né, que eu tô postando de 6 em 6 quadradinhos para vocês estarem acompanhando, porque se fosse postar de um por um, acho que ficaria muito cansativo. Vou mostrar para vocês aqui o tamanho que ela tá ficando. Já tá bem pesadinha, gente. Eu tô usando o barbante 6, então tá um pouquinho pesadinha aí, o pessoal que perguntou. Mas seguimos firmes e fortes. Eu acho que esse ano vai sair essa colcha para quem tá chegando agora, né? Eu já falei que eu tinha muita vontade de fazer uma colcha de crochê, mas eu nunca tive aquela constância, assim, aquele
aquela rotina e disciplina de estar fazendo uma colcha. Então, para mim, tá sendo uma vitória muito grande, gente, tá conseguindo fazer aí ao longo deste mês os quadradinhos, né, para poder estar fazendo a colcha. Então, aqui eu tenho um total de 6 por 6, né? Então, são 6 quadradinhos de largura por 6 quadradinhos de altura. E aqui eu tenho 62 centímetros de um lado. E aqui também vai dar em torno de 63, 64, mais ou menos, né? Pra quem já tá aí seguindo a colcha, né? Já viu aí 62, olha, também por 63 centímetros. Então, cada quadradinho ali tem um pouquinho mais que 10 por 10. E aí, o pessoal me pediu para gravar um quadradinho novamente, tá, gente? Então, para você que chegou aqui, agora eu vou fazer o início do quadradinho passo a passo para vocês e vou mostrar aqui como que faz o quadradinho. Que eu até tô deixando nos comentários o primeiro vídeo ali, né, onde eu iniciei as gravações da colcha. Mas daí o pessoal falou que é meio complicado, porque daí tá assistindo o vídeo, ter que ir para outro, né? Então pediram para eu gravar novamente o quadradinho aqui, porque tem muita gente chegando agora no canal por conta dessa colcha. Então, pega aí suas sobrinhas de barbante, número 6, e vem comigo fazer uma colcha também. Gente, ainda dá tempo. Vamos lá fazer juntos uma colcha. E se você for fazendo os quadradinhos, eu tenho outra rede social, me marca lá, pega e fala, ó, tô fazendo a colcha junto com a V. E a gente vai conseguir, gente. Pra mim é muito difícil ter essa rotina, essa disciplina, mas eu estou conseguindo. Então, conto com a ajuda de vocês também, no apoio, né, pra gente conseguir finalizar aí essas duas colchas ao longo de 2026, tá? Então, vou organizar aqui e vem aprender comigo fazer esse quadradinho da vovó, que é muito facinho, gente. Assim, eu tô usando sobras, então acaba sendo econômico, porque são sobras que não dariam para fazer um trabalho inteiro, né? E aproveita e junta seus fios, seus barbantinhos e vem trabalhar comigo uma linda colcha de crochê. Então, aqui para começar esse trabalho, vou começar com uma sobra de fio. Vou até mostrar aqui para vocês, gente. Ó, esse aqui ainda tem uma quantidade boa, né? Mas é sobra de outros trabalhos aqui que eu tinha. Então, esse é o barbante Euro Roma, número 6, na cor cru, tá? E eu tô utilizando uma agulha de crochê 3,5 milímetros. Então, para começar, eu vou fazer o meu anel mágico, coloco a minha agulha ali no meio e puxo uma alcinha. Dentro dessa alcinha, vou puxar 3 correntinhas que vão valer por um ponto alto. Ainda dentro do anel mágico, eu vou fazer mais 2 pontos altos, porque eu vou precisar de grupinhos com 3 pontos altos. Fiz mais 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Ainda dentro do anel mágico, vou fazer mais um grupinho com 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Faço mais 2 correntinhas e mais um grupinho com 3 pontos altos. Nessa primeira carreira, eu vou precisar de um total de 4 grupinhos com 3 pontos altos. Então, eu vou fazer mais 2 correntinhas e vou ir para o meu último grupinho de 4 pontos. 4 não, né? 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos.
Cheguei aqui ao fim da minha primeira carreira dos pontinhos altos e vou puxar o meu fio bem firme. E aí, quem me acompanha sabe que eu gosto de desmanchar o meu último ponto alto e puxar junto com o fio que é a sobrinha ali, para ficar mais seguro o meu trabalho, eu puxo o restante do meu ponto alto. Faço mais 2 correntinhas e finalizo a minha primeira carreira com um ponto baixíssimo. Então, depois das minhas 2 correntinhas, vou lá na minha terceira correntinha inicial e faço um ponto baixíssimo. Para fazer esse quadradinho aqui, o início das sobrinhas, eu usei 2 carreiras. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer um pontinho baixo, baixíssimo, na verdade, aqui, ó, segue bem pequenininho, tá? No próximo ponto alto de base e mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto de base. Vou colocar a minha agulha aqui nas correntinhas e vou fazer mais um ponto baixíssimo, que é aquele que só puxa a linha. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, que vão valer por um ponto alto. E agora eu vou fazer um leque. Então, eu vou precisar ter 3 pontos altos, né? Um grupinho de 3. Lembrando que aqui as minhas 2 correntinhas iniciais vão valer por um ponto alto, tá? E vou fazer mais 2 correntinhas. Ainda dentro das correntinhas, vou fazer mais um grupinho com 3 pontos altos. E assim eu finalizo o meu grupinho. Vocês vão ver que essa sequência, ela vai se repetir ao longo da minha segunda carreira, tá? Então, vou fazer mais uma. Faço uma correntinha de separação e pulo meus 3 pontos altos de base, vou direto na minha correntinha lá, ó, nas minhas 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. E essa será a sequência da carreira, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou fazer somente mais esse aqui e volto no final da carreira. Então, faço 2 correntinhas de separação e mais um grupinho com 3 pontos altos. E assim eu finalizo o meu leque, tá? Então, vocês vão seguir essa sequência ao longo da minha segunda carreira. Finalizei os 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou fazer a mesma sequência, ó. Aqui mais um leque e aqui mais um leque, tá? Vou fazendo e já volto mostrar para vocês. Olha que bacana, tô finalizando aqui a minha segunda carreira. Vou fazer uma correntinha e vou lá na minha segunda correntinha inicial e puxo um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já vou cortar o meu fio. E eu gosto de fazer 2 pontos baixíssimos aqui ao longo dos meus pontos altos, ó. Então, puxo o meu fio, vou no segundo, ó, pontinho alto, puxo um ponto baixíssimo e no terceiro aqui eu puxo mais um ponto baixíssimo. Agora, eu já começo a fazer as 2 carreiras que são do fundo da colcha. Então, eu vou usar aqui. Esse é o meu segundo cone, né, desse fio que eu estou usando, desse barbante. Então, aqui ele é o número 6, vem 610 metros, e a cor dele é 904, azul marinho, tá?
Iniciando a minha terceira carreira, eu vou escolher aqui uma das partes do meio das correntinhas do leque e vou colocar o meu fio azul. Então, como que eu faço? Eu gosto de fazer um nozinho, porque eu acho, gente, que fica mais seguro. Claro, né? Essa é uma peça de uso pessoal, né? Então, assim, a questão de acabamento ali, assim, perfeita, assim, eu acabo que não é nem questão que não liga muito, eu vou pela praticidade, quando é algo pra mim, né? Mas quando é algo pra venda, eu já faço um pouquinho mais diferente a coisa. Então, aqui eu vou puxar duas correntinhas que vão valer por um ponto alto e vou fazer mais um leque de 3 pontos altos, tá? Então, essas duas correntinhas vão valer por um ponto alto já. Então, aqui eu finalizo o primeiro grupinho com o equivalente a 3 pontos altos. Faço duas correntinhas e ainda dentro das correntinhas aqui que eu tô usando como base para os meus pontos, eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. O legal do quadradinho da vovó é que sempre é a mesma sequência aqui, né? Então, agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular os meus 3 pontos altos de base da carreira anterior e vou lá na minha correntinha sozinha e faço mais 3 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Faço mais uma correntinha e vou lá nas minhas duas correntinhas do cantinho e vou fazer mais um leque de 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. Primeiro grupinho com 3 pontos altos, duas correntinhas e mais um grupinho com 3 pontos altos. E essa vai ser a minha sequência por toda a minha terceira carreira. Então, faço o meu grupinho de 3, uma correntinha, pulo os 3 pontinhos de base, vou na minha correntinha sozinha e faço mais 3 pontos altos. 2 pontos altos, 3 pontos altos, mais uma correntinha de separação e vou, olha só que legal, agora eu vou fazendo os meus pontos por cima desse fio aqui para esconder ele. Então, eu gosto de trabalhar assim que já vai fazendo um acabamento, depois eu só preciso cortar essa sobrinha com a tesoura, tá? Então, aqui eu faço o meu leque. E assim eu sigo fazendo sempre a mesma sequência por toda a carreira, ó. Cheguei no cantinho, faço duas correntinhas, tá bom? Fiz as duas correntinhas, faço mais um grupinho de 3 pontos altos. E assim eu sigo pela minha carreira. Vou fazendo aqui e já volto mostrar para vocês, para não ficar muito longo, tá? Então, eu já volto aqui. Olha, vocês vão seguir a mesma sequência. Leque, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha e um leque no cantinho. Cheguei ao fim da minha carreira, fiz meus 3 pontos altos, uma correntinha, vou lá na segunda correntinha inicial e puxo um ponto baixíssimo. Puxei esse ponto baixíssimo, eu caminho pelos próximos 2 pontos altos de base com ponto baixíssimo,
para chegar lá no meio, onde tem as minhas 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas para subir como se fosse um ponto alto, e ainda dentro das minhas 2 correntinhas, faço mais 2 pontos altos, um ponto alto e 2 pontos altos. Fiz o meu primeiro grupinho, agora eu vou fazer já a emenda e vou mostrar para vocês nesse vídeo como que eu faço a emenda. Então, faço uma correntinha. Essa carreira a gente vai dar uma alteração, porque ao invés de 2 correntinhas, a gente tem que ter um total de 3, tá? Então, como eu já quero fazer a emenda, eu faço uma correntinha, pego aqui o meu trabalho, viro ele, ó, tem que deixar, ó, frente com a frente aqui, tá? Fiz essa correntinha, então vou aqui no cantinho do meu trabalho e faço um ponto baixo, tá? Faço uma correntinha, vou lá no quadradinho que eu estou fazendo da vovó e faço mais um grupinho. Só que cada ponto eu já vou emendando do outro lado. Então, ó, fiz um ponto alto, vem aqui no primeiro ponto alto do quadradinho que eu já fiz e puxo um ponto baixíssimo, tá? Vou lá no meu quadradinho que eu estou fazendo, faço um ponto alto, venho no outro quadradinho que eu já fiz e puxo um ponto baixíssimo. Volto lá no meu quadradinho que eu estou trabalhando, o cru, e puxo, depois no meu ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, gente, quem tá perguntando também a questão das emendas, que estão vendo sobrinha de fio, eu gosto de passar termolina, só que a termolina, ela deixa úmido o trabalho, então, eu preciso terminar uma quantidade boa e passar a termolina para ele ir secando, tá? Então, provavelmente eu vou fazer, assim, as finalizações aqui dos acabamentos somente uma vez por mês, para poder secar bem, sabe? Então, ó, fiz aqui a junção do meu primeiro grupinho, faço uma correntinha, volto lá no quadradinho que eu estou trabalhando, pulo, ó, os meus 3 primeiros pontos de base, vou na correntinha e lá eu faço mais um grupinho. Mas lembrando, fiz ponto alto, volto aqui do outro lado e faço ponto baixíssimo. Vou lá no quadradinho que eu estou trabalhando, mais um ponto alto e volto aqui, ponto baixíssimo. Eu gosto de já fazer a costura com agulha de crochê mesmo, gente, mas tem gente que prefere fazer todos os quadradinhos e depois fazer a costura com agulha de tapeçaria, né? Cada um faz de um jeitinho aí. Então, aqui, ó, mais um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha de separação, pulo os 3 pontos altos de base, vou lá na minha correntinha e puxo um ponto alto. Fiz meu ponto alto, volto lá no outro quadradinho que eu estou emendando e faço ponto baixíssimo. Mais um ponto alto, volto aqui no meu ponto do quadradinho que eu já fiz e ponto baixíssimo. Faço mais um ponto alto lá no quadradinho que eu estou trabalhando, venho no outro quadradinho, ponto baixíssimo. Uma correntinha de separação, pulo 3 pontos altos para poder fazer metade do meu leque. Então, fiz um ponto alto, emendo lá do outro lado com um ponto baixíssimo.
faço meu segundo ponto alto e emendo com ponto baixíssimo. Mais um ponto alto e emendo com ponto baixíssimo. Vou chegar aqui no cantinho do meu trabalho, faço uma correntinha, lá na minha terceira correntinha inicial, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aí aqui eu viro meu trabalho, ó, para poder dar sequência no meu quadradinho. Então, esse aqui só precisa ter uma emenda, ó. Então, aqui eu já finalizei a minha emenda. Então, vou fazer mais um grupinho com 3 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Uma correntinha, mais 3 pontos altos dentro da correntinha da carreira anterior. E essa vai ser a nossa sequência, olha. Uma correntinha, pulo os 3 pontos altos de base e vou lá na minha correntinha da carreira anterior. E assim eu vou seguindo pela minha quarta e última carreira. Faço uma correntinha e vou fazer o leque. Esta última carreira, eu ao invés de fazer 2 correntinhas no leque, eu faço 3, para poder fazer a emenda com um ponto baixo, tá? Quando vier o próximo quadradinho. Então, ó, fiz o grupinho de 3 pontos altos, faço 3 correntinhas e sigo com o meu outro lado do leque. E assim eu vou fazendo até o final da minha carreira, ó. Fiz o leque, faço uma correntinha, pulo os 3 pontos de base, vou lá na minha carreira anterior, onde tem a correntinha, e faço mais 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo, tá, gente? Ao longo de toda a minha carreira. Então, eu vou finalizando por aqui já o vídeo. Obrigado a você que tá me seguindo, que é inscrito aqui no canal. Quem não é, se inscreve, né? Pega e ativa aqui o sininho das notificações, que aí sempre quando eu posto um vídeo novo, aparece atualização aí para vocês estarem assistindo. E também dá uma olhadinha no meu canal aqui, que tem bastante vídeo, gente, para vocês estarem se inspirando. Tem um pouquinho do meu trabalho. Cheguei aqui, ó, no cantinho, no meu leque, faço mais 3 correntinhas, tá? E dou sequência aqui nos 3 pontos altos do grupinho. Então, você que tá me acompanhando, meu muito obrigado. Desejo a cada um de vocês um dia maravilhoso, um dia abundante, próspero, um dia cheio de coisas boas para cada um de vocês que está me assistindo. Desde já agradeço, né? E me deixa aqui um recadinho se está acompanhando, se chegou agora no canal. Também dá um feedback se está dando para acompanhar as minhas postagens, se vocês estão conseguindo acompanhar quando eu falo, né? Se eu tô indo muito rápido, muito devagar, enfim. Deixa aqui um comentário para mim, para poder estar ajudando vocês também. Então, cheguei aqui, ó, no meu último grupinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou lá na minha segunda correntinha inicial e puxo um ponto baixíssimo. Assim eu finalizo o meu quadradinho, tá? Então, esse aqui é o quadradinho da vovó, o modelo que eu tô seguindo. Então, pra quem chegou agora aí no vídeo, né? Então, eu preciso ter uma média, né? Não sei se vai ser exatamente isso, mas
Assim, a princípio, eu vou precisar de 204 quadradinhos, tá? Para estar fazendo a colcha no tamanho de solteiro. Então, aqui eu fiz mais um. Acredito que essa será a última postagem aqui do mês de janeiro, porque eu já finalizei a minha meta, né? Que são 34 quadradinhos no mês. E aqui a gente finalizou o quadradinho de número 37, né? Então, agora, semana que vem eu já volto a trabalhar, então, assim, vai diminuir o meu tempo aqui de crochê com vocês. Mas espero que vocês gostem das próximas postagens. Dá uma olhadinha que tem também vídeos novos que eu postei bem recente aí no meu período de férias. Postei bastante vídeo para vocês com tutorial, tá? Então, passo a passo, bem devagarzinho, explicando. E é isso, espero que vocês estejam gostando mesmo, né, das minhas postagens. E até o próximo vídeo!